Olá, estamos começando mais uma aula de teologia sistemática, mais um momento da gente mergulhar no conhecimento da palavra de Deus e como que a gente organiza o conhecimento em áreas a partir da revelação bíblica. Nós temos percorrido um caminho e temos visto que todo conhecimento parte da revelação de Deus por meio da Escritura Sagrada. Nós vimos lá sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento da teologia propriamente dita, e agora passamos pelo conhecimento do ser humano, a segunda parte do nosso estudo, que é o conhecimento do ser humano, o que a gente chama de antropologia, né? Antropos, homem, logia, estudo. E nós vimos na primeira parte da antropologia a origem e natureza do homem, como o homem foi criado, a sua natureza, e agora nós vamos ir para uma segunda parte, sobre a queda e aliança de Deus com o homem. E nós vamos ver como que ficou a natureza do ser humano pós-queda, né? Depois dele ter caído, como é que o homem agora vive e convive com Deus e com as demais pessoas e a criação. Então nós vamos percorrer esse caminho, e no estudo de hoje, com relação à queda e aliança de Deus com o homem, eu separei em 4 partes. Primeiro vou falar sobre o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o que é essa semelhança, essa imagem e semelhança, né? Depois eu vou falar sobre o homem como cabeça federal da criação. Isso aqui é muito importante para a gente compreender por que o homem, quando ele pecou, todas as coisas caíram, né? Também a criação, os efeitos que tudo isso deu, a abrangência da queda por ser o homem o cabeça federal. Depois a gente vai falar sobre o homem e os efeitos noéticos. E aqui não tem nada a ver com Noé, tá bom? E eu vou falar sobre quais são os efeitos noéticos no ser humano. E por fim, vou falar sobre o homem e a redenção pelo homem Jesus. Então vai ser uma boa caminhada para a gente ter bastante coisa para conversar, para tratar aqui nos nossos estudos. Pois bem, vamos começar com um texto mais clássico, né? E o mais importante quando a gente fala sobre antropologia, que o homem tem origem em Deus. Gênesis 1:26 vai dizer assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É muito interessante esse texto, porque ele vai falar sobre façamos o homem. E eu comentei na semana passada, na aula passada, né, sobre esse plural, né, do façamos, que é um plural de divindade, já vinculando com o estudo que nós havíamos feito com relação a Deus e falando da Trindade, que aqui é um outro texto que confirma. Mas ele vai dizer assim, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui talvez tenha alguma dificuldade das pessoas quererem investigar qual é a imagem de Deus, né? Será que Deus parece com a gente? Mas que gente Deus parece, né? Será que Deus é mais amarelo como os asiáticos, né? Como eu, né? Que tenho a ascendência aí japonesa, ou será que Deus é mais europeu, ou Deus é mais africano? Qual é a imagem de Deus? E todos os teólogos que eu estudei, e que os teólogos têm uma certa unanimidade com relação a isso, eles falam que não tem nada a ver com o aspecto físico, não tem a ver com o aspecto corporal ou corpóreo, né? O que na realidade, um dos atributos de Deus é que Deus é espírito, então não tem como o Deus ser contido num corpo físico.
Então, o que acontece aqui é que imagem e semelhança, ele tem a ver com os atributos de Deus. Você lembra que nós estudamos alguns estudos atrás com relação aos atributos de Deus, né? E eu dividi naquela feita sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Deus tem atributos incomunicáveis que são especificamente de Deus. Que nenhum outro aspecto da criação vai ter esses aspectos como Deus tem. Por exemplo, o atributo, por exemplo, da espiritualidade, né? Que Deus é espírito, ele está em todos os lugares, né? Ou o atributo da imutabilidade, né? São atributos que são de Deus, o atributo da eternidade. Então, são atributos incomunicáveis. No entanto, Deus, quando nos criou, ele comunicou alguns atributos. Por exemplo, o atributo do conhecimento. A gente pode ter conhecimento, acumular conhecimento, produzir conhecimento, porque isso foi um atributo comunicado de Deus a nós. O atributo da criatividade, né, o atributo, né, da sabedoria. Então, são atributos que Deus comunicou para cada um de nós. Né? Então, o que acontece é que sermos criados à imagem e semelhança de Deus tem a ver com os seus atributos e não com o seu aspecto físico. É por isso que, à medida que Deus nos criou, ele falou para nós termos domínio sobre todas as coisas, e Deus criou o ser humano. Eu vou colocar aqui, é bom esclarecer, né, que eu coloquei o homem tem origem em Deus, mas eu estou falando do ser humano, tá bom? Não estou falando do gênero homem, mas estou falando da espécie, tá bom? O homem como humanidade. A humanidade tem origem em Deus. Porque no verso 27 ele vai dizer assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, é nesse sentido. Uma outra questão também, deixa eu voltar só um pouquinho lá na imagem e semelhança. Algumas pessoas podem, e alguns teólogos investigam, né? Qual a diferença entre imagem e semelhança? Será que imagem tem a ver com um aspecto mais com relação ao visual, a semelhança com aspecto moral? E na realidade não é isso, né? O que vários teólogos vão dizer é que imagem e semelhança são sinônimos. E quando você olha para todo o Antigo Testamento, ele vai usar muito isso de repetições enfáticas, né? São repetições para falar uma mesma coisa, né? Não é uma redundância, é uma ênfase. E no Antigo Testamento, no escrito hebraico, isso é muito usado. Por exemplo, no Salmo 19, que vai falar sobre a revelação especial e a revelação geral. Você lembra que eu trabalhei bastante esse texto quando eu falei sobre os dois tipos de revelação, né? A revelação geral, que é pela natureza, e a revelação especial, que é pela Escritura Sagrada. E quando vai falar sobre a Escritura, ele usa essa repetição enfática, que é falar várias vezes e de várias formas para comunicar o mesmo conteúdo, né? Ele vai dizer assim no Salmo 19, no verso de número 7, melhor dizendo, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, ele vai usando vários adjetivos aqui com relação à palavra de Deus, mas não que ele esteja sendo redundante, mas é que ele está sendo enfático. É essa a diferença, e é por isso que, para mim, aqui, imagem e semelhança tem a ver com uma mesma coisa, né? Que Deus comunicou os seus atributos ao ser humano. É por isso que, em termos identitários,
nós somos da espécie divina. É interessante isso porque quando Deus vai criar todas as coisas lá em Gênesis 1, né? Ele vai falando assim, olha, Deus fez os animais e cada um conforme a sua espécie, Deus fez os peixes conforme a sua espécie e vai criando as aves conforme a sua espécie, e aí chega no ser humano. No ser humano ele cria o homem conforme a sua espécie. Que espécie é do homem? Divino. Então, nós temos origem divina, temos origem em Deus. É por isso que o Anthony Huckman, ele vai dizer assim nesse livro, Criados à Imagem de Deus, ele vai dizer, o ser humano é igualmente uma criatura e uma pessoa. É uma pessoa criada. Este é, pois, o mistério fundamental do homem. Como pode o ser humano ser igualmente uma criatura e uma pessoa? Ser uma criatura, como já vimos, significa dependência absoluta de Deus. Ser uma pessoa significa independência relativa. E aqui, uma questão interessante que ele vai abordar é porque a questão dos sermos criados à imagem de Deus pressupõe também sermos criados, né? E como criaturas, nós temos total dependência de Deus. Não há nada que a gente faça que não esteja no governo de Deus, mas também somos uma pessoa, e como pessoa nós temos uma independência relativa. Né? Antes da queda, nós tínhamos mais independência. Pós-queda, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas, mesmo assim, ainda temos uma independência relativa. Por exemplo, quando você levanta, por exemplo, eu acordei, fui fazer meu exercício, né? Tomei café e tudo mais, escolhi a roupa que eu ia usar. Falei, vou colocar essa camiseta, né? E quem que escolheu? Fui eu, né? Então, Deus nos dá uma certa autonomia porque Deus nos deu a pessoalidade, né? Cada um vai ter um gosto, uns gostam de usar camiseta, outros gostam de usar camisa, outros gostam de usar terno, e aí tem cada um as suas preferências. Isso não tem nada a ver com ele ser mais ou menos espiritual. Isso tem a ver com a pessoalidade. E essa pessoalidade, então, ela tem que estar conectada junto ao fato dela se reconhecer como criatura. Né? Ela tem uma pessoalidade, só que essa pessoalidade não é autônoma, independente. Ela é totalmente dependente de Deus, como nós vimos na semana passada. Por isso que o propósito da criação é a glória de Deus. Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o propósito da criação. Mas agora eu quero ir para uma segunda parte do nosso estudo. Essa primeira parte teve muito a ver com a aula passada, né, do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ter origem em Deus. Agora eu quero ir para uma segunda parte que vai trazendo mais para nossa responsabilidade, que é o homem como cabeça federal da criação, né? Em Gênesis 1:26, o texto significa que ali sobre o homem ter domínio sobre as coisas. E o Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática, ele vai dizer o seguinte, que o significado de imagem de Deus, de todas as criaturas que Deus fez, só de uma delas o homem diz ter sido feita a imagem de Deus. O que isso significa? Podemos usar a seguinte definição: o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Esse é o sentido do cabeça federal. Porque quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus disse a ele, tenha domínio, Deus abençoou o ser humano para que ele fosse fecundo, Deus também estava dando ao homem o senso de vice-gerência, que nós vimos na semana passada. O homem foi criado para ser o gerente de toda a criação. Ele seria o representante de Deus ao toda a criação,
E também ele teria responsabilidade com toda a criação. Nós vimos na semana passada sobre os mandatos e ofícios de Deus no ser humano. Quais são os mandatos? Os mandatos com relação ao relacionamento espiritual, com relação ao relacionamento social e com relação ao relacionamento cultural, que esses três relacionamentos eram responsabilidades do ser humano. Mas falamos também sobre os ofícios de Deus no ser humano, o ofício dele ser rei, dele ser profeta e dele ser sacerdote, que era o fato do ser humano representar a Deus, por isso que ele teria realeza. Né? E à medida que o homem vai compreendendo que ele tem essa realeza, e por isso ele tem governo, né? E ele é um profeta, porque ele fala em nome de Deus, ele é um sacerdote, porque ele fala a Deus, né? Então agora ele está como coroamento de toda a criação. É por isso que quando, por exemplo, os anjos se rebelaram contra Deus, os efeitos da queda não aconteceu na criação. Não aconteceu nada no universo, porque o Lúcifer havia se transformado num Satanás. Né? Não houve um impacto universal. Mas quando o homem pecou, e porque ele era o cabeça federal, e porque ele era o representante de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus havia dado ao homem a responsabilidade do governo, dado esse privilégio e ao mesmo tempo responsabilidade, então quando o homem peca, tudo que estava debaixo do governo, da gerência do ser humano, também caiu. É por isso que quando o homem peca, Deus vai dizer, maldita é a terra por tua causa. Porque Deus havia dado a terra, havia dado o jardim, para que o homem governasse, para que o homem tivesse domínio. Então, à medida que o homem pecou, tudo que estava debaixo da sua gerência também teve o impacto da queda. Então, é por isso que é importante a gente compreender que todas as coisas desajustadas, por exemplo, qual é a origem conceitual, bíblico, por que acontece um tsunami e mata milhares de pessoas? Por causa do pecado original. Porque o homem resolveu viver fora da presença de Deus. Então, à medida que a gente vai entendendo essas questões, esse desajuste na criação, esse desajuste com relação às coisas criadas, a gente vai percebendo que todas as coisas que as catástrofes naturais, os problemas universais, toda essa questão desajustada tem o impacto da atuação do ser humano nos dias de hoje, que tem degradado a Terra, mas também tem uma origem inicial lá no pecado original. Então é importante a gente entender que é essa questão sobre a queda. E Romanos 8 vai dizer, né, que a criação espera a redenção por meio do Filho de Deus, né, dos filhos de Deus, né, que espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ela também aguarda essa questão da redenção. Mas vamos lá. Quais são os efeitos noéticos, né? O homem e os efeitos noéticos. Os efeitos noéticos não têm a ver com Noé. Os efeitos noéticos têm a ver com a consciência, de nous, né? O termo grego para mente. Então, o homem tem os efeitos no seu senso, no seu conhecimento, na sua alma, né? Os efeitos da queda. Então, à medida que a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo também que o mal está dentro da gente. O problema está em nós. Nós temos um desajuste interno. A partir da queda, o nosso software não funciona mais tão bem como deveria funcionar. Né? Nós passamos a ter sentimentos que nós não gostaríamos de ter, a gente tem impulsos que a gente não gostaria de ter também. Então, todas essas questões, elas surgem
emergem a partir da queda. E a gente vai ver essa questão desses efeitos com relação à natureza humana. Efésios 2:1 vai ser um texto importante, que vai mostrar como é que o ser humano está hoje, porque ele vai dizer assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, uma coisa importante aqui, né, que nós estávamos mortos. Então, morto não tem vontade, morto não sabe para onde vai, morto não decide. E então, por isso que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então é interessante essa ponderação, porque nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira. Essa é a nossa situação pós-queda. Após o pecado, lá em Gênesis 3, o ser humano não tem mais possibilidade de ter uma redenção por si só. O homem por si, se não houver um redentor, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Nós estamos afastados de Deus. Essa é a realidade. Por isso é importante a gente ir lá para o texto de Gênesis para a gente perceber o processo da queda e qual é o processo da redenção. Então, uma das questões que é importante que nós colocamos é esse texto, que é o texto quiasmo, né, do texto lá da queda, né? Que é um quiasmo, essa estrutura em moldura ou essa estrutura em sanduíche, né, que mostra a obediência como condição para a vida, que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a promessa lá de Gênesis 2:16 e 17, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então é importante essa questão, e é por isso que eu coloquei o texto aí em quiasmo, né? Porque quando a Bíblia coloca esse texto dessa forma, é porque o que está no centro é muito importante. Então esse texto ele mostra essa relevância, porque é a promessa, né, de que o homem, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. E esse certamente não é para uma impossibilidade ou talvez uma dúvida. Não, isso aqui é uma ênfase para uma certeza. Se a gente colocasse, traduzisse somente do original, ele ficaria: no dia em que dela comer, você comendo, você vai morrer mesmo. Então é uma ênfase. Não é como, por exemplo, alguém, por exemplo, convida você e fala: vamos tomar um café um dia? Falou assim: certamente um dia a gente vai, né? E esse certamente é quase como incerto, né? Não é. Esse certamente aqui do texto é certo mesmo. É que comendo a pessoa realmente vai morrer, né? Então é importante essa questão. O texto de Gênesis 3, eu quero chamar sua atenção para essa questão, porque ela é extremamente importante. Porque vai dizer assim, Gênesis 3:1: mas a serpente, mais astuta que todos os animais, os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
E é interessante porque quando coloca aqui que a serpente era mais astuta, eu coloquei uma palavra em hebraico aí em cima, o termo em hebraico é arum, como astuta, né? O qualitativo da serpente é o termo arum. E eu quero que você guarde esse termo na sua memória, porque ele vai ser importante lá na frente. Então, quando a serpente vai conversar com a mulher, a serpente aqui, né, representando Satanás, ele começa a querer deturpar ou corromper o aspecto mais importante da criação de Deus. Qual era o aspecto mais importante? O coroamento da criação. O ser humano, que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Porque vamos lembrar que a serpente, Satanás, ele queria o governo, né, de todo o universo, né? Ele se achava ali e como o anjo mais importante. Então, por querer ser igual a Deus, então houve a queda de Satanás, mas agora ele tenta corromper o ser humano. E ele faz uma pergunta, né, assim, se é verdade que não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele para que não venham a morrer. E aqui é interessante, né, porque a mulher que ela aumenta um pouco o que Deus havia dito, porque Deus não havia dito que a mulher ou o homem, né, os dois, não poderiam tocar no fruto. Só não poderiam comer, né? Mas tocar eles até poderiam. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Né? E aqui é posto uma dúvida no coração da mulher, né? Porque a serpente vai contrapor o que Deus havia dito, né? De que eles morreriam. Aqui a serpente fala assim: não, Deus está mentindo, é certo que vocês não vão morrer. E aí, além dessa questão de falar que Deus estava mentindo, a serpente vai falar que Deus está mal intencionado, porque ele vai dizer assim, que Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos deles se abririam e como Deus seriam conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que acontece? A serpente vai dizer que Deus não quer concorrente, né? Que Deus não quer pessoas que saibam o que seja o bem e o mal, porque senão Deus não seria mais o soberano, Deus teria concorrente, coloca em dúvida o caráter de Deus. Então, e aí o que acontece é que a mulher, vendo o fruto, né, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e dele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui é o momento trágico, né, da história, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Muitas pessoas vão falar a respeito do silêncio de Adão. Por que Adão, quando a mulher comeu, ele falou assim: que bobagem é essa que você fez? Deus não havia dito para não comer? E aí há muita especulação com relação a esse silêncio de Adão, né? Por que Adão simplesmente comeu e não questionou, né? E alguns vão levantar a hipótese, né, de que Adão estava sendo fiel à mulher, né? Que como ela comeu e ela era um com ele, ele também comeu. Ou alguns vão colocar a hipótese da desatenção, né? Como se o homem estivesse comendo algumas frutas, ela colocou também outra fruta lá e de repente ele comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas a questão é que eles comeram, né?
Eles comeram, e quando eles comeram, vai dizer assim, então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você lembra que o qualitativo da serpente era Arum, né? E quando vai dizer aqui que os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, o termo aqui é Arumim. Ou seja, quando eles perceberam que estavam nus, eles perceberam que eles estavam arumins. O que era esse termo arumim? É que agora não é que eles estavam nus de roupas, que eles perceberam que eles não tinham roupas somente. Eles perceberam que agora eles tinham sido destituídos da imagem e semelhança de Deus. E os olhos de ambos se abriram, né? E é interessante, se abriram para quê, né? Se abriram para o mal, para a maldade, e é por isso que é importante a gente compreender essa questão dos olhos se abrirem, porque parece que quando a gente abre os olhos, então a gente começa a enxergar a vida como realmente ela é, e como se antes eles não conseguissem enxergar, eles tivessem os olhos fechados. Na realidade, eles abriram os olhos para tudo que é mal, para a maldade, para a violência, para a malícia, né? Porque quando a gente tem fé, é que de fato a gente vai abrir os nossos olhos. É por isso que lá em Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, quando a gente tem fé, aí sim a gente tem a certeza, a gente tem os olhos abertos para aquilo que a gente não vê, que é toda a questão da eternidade, da soberania de Deus, do governo de Deus, né? Então, aqui eles abriram os olhos, mas abriram os olhos não para aquilo que era eterno, mas abriram os olhos para aquilo que era temporal e efêmero, né? É por isso que, à medida que agora eles abriram os olhos, o Shalom de Deus, que era a perfeita harmonia na criação, que era a relação do homem com Deus, consigo, com os outros e com a criação, ele agora vai corrompendo, né? Ele vai se perdendo nesse sentido. Com relação a Deus, ele vai dizer assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, né? Estava arumim, tive medo e me escondi, né? Que sentimento brotou no coração do ser humano pós-queda? Medo. Medo de Deus. Agora, o relacionamento do ser humano com Deus não é mais de amor, mas é de medo, é de fuga, é de culpa, né? É um relacionamento agora corrompido, né? Por causa da queda, por causa do pecado. Então, o relacionamento espiritual, o mandato espiritual agora, ele agora tem um problema, né? Porque agora o homem está separado de Deus, né? Tem um problema consigo, né? Que vai dizer, então os olhos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram, né, folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Porque agora eles perceberam que a malícia, né, faz parte. Porque que agora, quando eles estavam percebendo que eles estavam nus, né, estavam arumim, eles passaram a ter vergonha, né, da sua nudez, né? Porque agora a gente tem um problema com a gente mesmo, um problema de identidade. A gente não quer se mostrar. O meu pai, né, o meu padrasto, né, o Amauri, ele sempre fala uma coisa que é muito sábio. Ele fala assim que para a gente conhecer alguém, começar a conhecer alguém, a gente tem que comer pelo menos 1 quilo de sal juntos, né? Se não comer 1 quilo de sal, você não conhece a pessoa. E é verdade, né? Porque ele vai dizer que a ideia, né, do que ele diz é que para você conhecer alguém leva tempo, né? Então, por isso que ele fala do comer 1 quilo de sal, né? Porque para comer 1 quilo de sal nem sei quanto tempo demora, né? Mas deve demorar bastante tempo para a gente comer 1 quilo de sal. E de fato, porque a gente não quer se mostrar.
a gente não consegue ser claro, honesto com relação a gente mesmo. Às vezes a gente não é honesto com a gente, né? E ainda mais com os outros. Então, por isso que é importante a gente compreender que há uma desconexão interna em nós. É uma desconexão com relação à nossa identidade, porque a nossa identidade é em Deus, nós quebramos o relacionamento com Deus, então agora nós temos um problema de identidade. Quem sou eu? Né? Qual é a minha identidade? E as pessoas lutam para buscar uma identidade, seja no prazer, seja no poder, seja no ter. As pessoas estão em busca de pertencer, que eles querem um senso de pertencimento, porque agora eles perderam o senso de pertencimento com relação a Deus. E essa busca de pertencimento é uma busca porque o ser humano não se ajusta consigo mesmo. Mas também tem com os outros, né? Eu peguei só uma aqui, né? Um texto que vai dizer assim: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, né? Que vai ser uma situação bastante terrível agora nos relacionamentos. Qual situação? Que ninguém assume culpa, ninguém assume responsabilidade, desde lá do Éden. Então, quando Deus começa a conversar com o primeiro casal e fala assim para a mulher: ó, mulher, por que que para o homem, né? Por que que você comeu? Ah, porque a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. O homem estava colocando a culpa em quem? Em Deus. Primeiramente, a mulher que o Senhor me deu. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu estava muito bem sozinho, estava aqui no jardim, eu não pedi mulher, né? E o Senhor foi lá e fez uma mulher para mim, né? Então, a mulher que o Senhor me deu. Então, primeiro a culpa é do Senhor, depois é da mulher. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, não é verdade? Então, essa questão de você ter essa síndrome de Adão, de jogar a culpa no outro, isso vem desde lá do Éden, né? Depois vai perguntar para a mulher, né? Falou: e aí, mulher, por que que você fez isso? Falou: ah, não, foi a serpente que me enganou. Eu não tenho culpa não, foi a serpente que me enganou. Ela querendo justificar, né? E a serpente não tinha para quem colocar a culpa, ficou com a culpa mesmo, né? Então, muitas pessoas não conseguem assumir a responsabilidade. Quando elas têm alguma culpa, elas ficam achando um ou outro para colocar a culpa, né? Ah, não foi o diabo que me tentou, ah, foi isso, ah, foi a sociedade, ah, foi a circunstância, ah, foi meus pais, ah, foram meus filhos, né? E não assumem a responsabilidade. Por quê? Porque isso está dentro da gente. Esse senso de segurança, né, de autoproteção, né, de não assumir a responsabilidade, isso está dentro da gente desde o Éden. E a gente tem um problema com relação à criação, né? E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ou seja, ele vai dizer assim que maldita é a terra por sua causa. Por isso que há tantas catástrofes naturais que eu coloquei, né? Há um senso lá do Éden, né? Que né, a criação está sujeita com relação ao pecado, né, a queda, a esse texto, maldita é a terra por sua causa, mas também tem a influência do ser humano hoje. Essas duas combinações, a queda original, que houve consequência ali com a terra, porque estava sob o governo do ser humano, mas também com a atuação atual, por causa da ganância do ser humano, né, faz com que a gente tenha tantos problemas com relação à questão ecológica e que deveria ser uma pauta das igrejas a restauração, a redenção desse aspecto do cuidado com a criação. Romanos 8,19 vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade,
não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É por isso que a criação, ela aguarda também a redenção dos filhos de Deus. Em Gênesis 3,15 vem a promessa, né? A promessa da redenção. Que, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bendito seja Deus, que é misericordioso a cada um de nós. Graças a Deus por isso, porque apesar da queda, apesar da desobediência, Deus manteve a aliança. A aliança que Deus havia feito com o homem, para que o homem cuidasse de toda a criação, o homem pecou. Então agora Deus, ele assume o ônus dessa aliança, ele fala assim, olha, eu vou pagar essa conta, mas eu vou redimir o ser humano. Então aqui é a promessa da redenção. Enquanto a primeira promessa lá em Gênesis 2, 16 e 17, que o homem certamente morreria, era uma promessa condenatória, agora é uma promessa redentiva, né, de que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar, tendo a ver com a questão da cruz. Esse texto de Gênesis 3,15 é conhecido como o proto-evangelho, ou o início do evangelho, que vai percorrer todo o Antigo Testamento até chegar em Cristo Jesus. E por fim, eu quero trabalhar essa última questão, o homem e a redenção pelo homem Jesus, né? Da promessa que se cumpre. Romanos 5,18 vai dizer assim, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Glória a Deus, né, que nós temos redenção de fato em Cristo Jesus. Né, como por um homem veio a queda, mas por um outro homem veio a redenção em Cristo Jesus. Né, por isso que, né, no livro do Pannenberg, né, um livro extraordinário, se você tiver condição, tempo para ler, né, um dos livros que eu indico assim, um dos melhores de teologia sistemática, é esse livro aqui, né, Teologia Sistemática do Pannenberg, né, aqui da editora Paulus, né, extraordinária obra, são 3 volumes, tá? Então são 3 volumes assim, né? Então é uma leitura que é extraordinária, mas é bem densa, né? Mas se você tiver condição e tiver interesse, é um livro que eu indico, uma obra que eu indico assim, com muita tranquilidade, porque ele vai falar sobre a questão da criação trinitária, como a gente abordou, da questão do reino de Deus, coisas assim, muito boas. E ele vai dizer o seguinte, que a doutrina cristã do ser humano como imagem de Deus deve acolher as afirmações paulinas sobre Cristo como imagem de Deus, na qual todos os seres humanos devem ser transformados como explicação da destinação do ser humano em si para ser imagem de Deus. A destinação do ser humano como criatura encontra sua perfeição primeiramente por meio de Jesus Cristo. É interessante o que ele aborda, porque ele vai colocar que essa doutrina com relação à antropologia, a doutrina do ser humano como imagem de Deus, ele deve acolher toda a compreensão paulina a respeito da cristologia. Então, qual é o ser humano que Deus quer? Cristo.
no que Deus quer que você se pareça com Cristo. Cristo, de fato, é o homem perfeito. É o homem que sempre deveria ter sido, né? É o Adão que não foi. Cristo é o último Adão, né? Que o Adão que realmente viveu, venceu, não se corrompeu. Então, à medida que a gente vai compreendendo, 2 Coríntios capítulo 3, que vai dizer que nós somos transformados de glória em glória à imagem de seu Filho, Jesus, o Cristo. Então, é importante a gente compreendendo que nós temos uma referência de identidade, apesar das nossas debilidades. Qual é a nossa referência? Jesus Cristo. A maneira como ele se viveu, a maneira como ele se doou, a maneira como ele se entregou é uma referência para cada um de nós. Por isso, é muito importante a gente continuar estudando a teologia sistemática, compreendendo aí os postulados da teologia, para que cada vez mais possamos viver o Evangelho em sua plenitude. Tá certo, meus irmãos? Que Deus assim o abençoe. Continue cuidando da sua vida, do seu coração, da sua saúde, né? E que possamos continuar caminhando no conhecimento do Senhor. Que Deus assim o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.